Boa tarde, alunos. Então, nós vamos para a revisão da sequência 1. O tema que foi trabalhado tanto com vocês, no livro Aprender Sempre, como também lá no Centro de Mídia, foi frações e a reta numérica. Então, essas são as habilidades essenciais, é uma retomada, onde nós estamos trabalhando, foi trabalhado com o tema, frações, para identificar e representar essas frações, tanto na reta numérica, como identificando as representações, as formas de escrita, identificar frações equivalentes, como está dizendo aqui, tá? Então, e localizar essas frações, esses números fracionários na reta numérica. Então, essas foram as habilidades trabalhadas, essenciais, que o sexto ano está retomando. Lembrando que esta matéria sobre frações começou lá no quarto ano, teve início lá no quarto ano, aí passou pelo quinto ano e está se aprofundando agora no sexto ano, se consolidando. Os objetivos, então, o que nós estamos aprendendo, Nós estamos aprendendo, a trabalhar com as frações, as suas representações, a leitura, o significado, tá bom? Comparando. E aí veio essa primeira frase que foi trabalhada lá, o que é fração? Só que antes de responder nessa frase, lembrar vocês dessa frase, eu acrescentei aqui para que serve, Para que servem as frações, onde a gente encontra. E a gente vê que esse conteúdo, tanto frações na forma como a gente vê, como na forma com vírgula, a gente usa muito. Olha aqui algumas coisas do cotidiano, onde a gente usa as frações no nosso cotidiano. Então, tanto ali, numa pizza, no separar o bolo, ali na reta, aqui, ó, a medida de um parafuso, A gente vê ali, na medida de um parafuso, como também na conta de luz, A questão das compras, quando a gente faz as compras, Tudo isso envolve o conceito de frações, Quando ali, ó, vai repartir, eu quero meia pizza de mussarela, meia de calabresa, Repartir aqui em cima, repartindo em partes iguais, A pizza, então a gente está trabalhando com frações. Aqui, quando você vai fazer distribuir aqui, o suco concentrado, que vem lá, por exemplo, para diluir, E aí cada copo, que está representando um décimo, tem dentro do copo. Então a gente usa também a noção de fração. Aqui numa receita de um bolo, Aqui eu tenho, ó, 2,5, 2 copos e meio de farinha, 2 copos e meio de açúcar, Então essas medidas. Aqui em relação ao nosso dinheiro, A gente vê que o nosso dinheiro, ele é representação também de fração. Como eu falei para vocês, nós temos lá o sistema decimal, E no sistema decimal, nós temos lá os inteiros, que a gente conta a unidade, dezena, centena, unidade milhar. E antes da vírgula nós temos o décimo, centésimo, milésimos. Então, se a gente for relacionar o nosso dinheiro, a gente também tem fração. Então, a moedinha de 50 centavos é meio em relação é metade do nosso real, Precisa de 2 moedinhas para compor um real. Ali os 10 centavos é um décimo, 10 moedinhas de 10 centavos para compor um real. A moedinha de 25 centavos é um quarto, Precisa de 4 moedinhas para compor um real. Na música também nós temos ali as frações, As notas, são divididas conforme o som, Nós temos ali, a semibreve, a mínima, a semínima, que a mínima é metade da semibreve, a semínima, colcheito, o compasso, numa música, que é 4x4, 3x4. Então a música também usa muito fração.
Ali em questão no carro, né? Ali o tanque, né? Do carro. A gente vê ali, ó. Se o carro tá cheio, se tem 1 quarto, se tem 3 quartos, né? Do carro. A questão ali da chave, né? Chave de boca, né? 16 avos, né? 1 quarto. Então, a fração, ela é o quê? É a divisão em partes iguais. Né? Então, a gente está no dia a dia, a gente tem o contato com esses números com os números fracionários, né? Que é conhecido também como os números racionais. E aí, essa é a forma que a gente vê uma fração, né? Lembrando que o número de baixo é o denominador, que indica em quantas partes eu dividi, o número de cima é o numerador, em quantas partes eu peguei. Então, isso foi trabalhado, para relembrar. Então, aqui, ó, 3 quartos, dividi em 3, o meu todo em 4 partes e peguei 3. 5/8, dividi em 8 partes, ó. Então, lembrando que o número de baixo é o tanto que eu dividi, o de cima é o tanto que eu peguei. E aí, o que sobrou? Também eu posso representar com uma fração, né? No caso ali, 3/8 é o que sobrou, tá? Olha esse daqui, ó. 4/9, dividi em 9, peguei 4. E aí o que sobrou, 5/9. Se eu juntar o que eu peguei com o que sobrou, eu formo o meu inteiro, né? Toda vez que o número de cima, que o numerador for igual ao denominador, é o meu inteiro. E aí nós aprendemos também, relembramos frações equivalentes, que são aquelas que representam a mesma porção do todo, né? Tinha o caso lá, um exercício, tinha 2 bolos, né? Os primos, né? Um gostava de bolo de cenoura, o outro de chocolate. O bolo de cenoura dividiu em 8 partes, chocolate em 2, e ambos, né? Tanto Leandro como Olavo, pegaram a mesma parte, porque um pegou 4/8, o outro pegou 2 quartos, que representam a mesma quantidade do meu todo. Né? Olha lá, ó, frações equivalentes. Aí, como que eu acho, então, frações equivalentes? Olha aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Através da multiplicação, olha lá, ó, 7 quartos é igual a 21/12, é igual a 35/20, igual a 49/28. Então, se eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu acho frações equivalentes. Ó, 7 vezes 3, 21, 4 vezes 3, 12. Aqui, ó, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 4, 4 vezes 5, 20. 7 vezes 7, 49, 4 vezes 7, 28. E se eu dividir cada uma dessas, ó, o numerador pelo denominador, 7 dividido por 4, 21 dividido por 12, 35 dividido por 20, 49 dividido por 28, eu acho 1,75, que é a forma, a representação decimal. Então, todas são equivalentes. Também dá para achar frações equivalentes usando a simplificação, a divisão. Quando eu faço a divisão, eu estou tornando essa fração irredutível, né? Através da simplificação. Então, se eu tenho 9/15, eu também posso achar a fração equivalente a essa 9/15, dividindo aqui pelo mesmo número. O 9 dividido por 3 e o 15 dividido por 3. 9 dividido por 3 é 3, 15 por 3 é 5. Quando eu faço a divisão, eu estou fazendo a simplificação de frações. Olha aqui, eu quero simplificar essa fração, ou seja, achar uma fração irredutível, aquela que não dá para simplificar mais. Então aqui, ó, dá para dividir por 10, porque, ó, 40 por 10 dá 4, 60 por 10 dá 6. Dá para dividir por 2, olha lá, dá 2/3. Então aqui, ó, achei a fração equivalente, né? A irredutível. Simplifiquei. Eu fui dividindo até não dar para dividir mais, certo? Então eu dividi por 10 e por 2. Então daria para me dividir automaticamente por 20, se eu quisesse também. Já sai direto, tá? Mas os dois casos estão certos. Olha aqui, ó.
24/32. Dá para dividir por 2, que dá 12/16. Por 2 ainda dá 6/8. Por 2 ainda dá 3/4. Se eu quisesse dividir por 8 aqui direto, eu já acho os 3/4. Então, essa divisão sucessiva, até chegar numa fração que não dá para dividir mais, essa fração aqui é a forma irredutível. Todas elas são equivalentes. Outra coisa que nós vimos também, frações próprias, são aquelas que o numerador é menor que o denominador. Então, o número de cima é menor que o de baixo. Então, essas frações representam sempre um número menor do que o meu inteiro. Significa que eu dividi o meu inteiro e peguei uma parte menor, tá? Então, essas são as frações próprias, tá? Já as frações impróprias é o contrário. O numerador é maior que o denominador. Então, quando eu vou fazer a minha fração, eu tenho que pegar mais de um inteiro, porque elas representam ou um inteiro ou mais que um inteiro. Olha ali, ó, 9/4. Eu peguei 2 inteiros e mais um pedaço do terceiro, mais 1/4, né? Do terceiro, então 1 inteiro mais 1/4, que dá 2,25. Olha aqui, ó, exemplos de frações impróprias, 5/4. Então, eu preciso de 1 inteiro mais 1/4. Se eu pegar 5 e dividir por 4, dá 1,25. 7/2. Então, eu preciso de o 2 dentro do 7 cabe 3, sobra meio. Se eu dividir o 7 por 2, dá 3,5, em forma decimal. Olha, 8/5, 1 inteiro e 3/5. O 5 cabe dentro do 8 uma vez e sobra ainda 3/5. É a mesma coisa que 1,6. 10/4. O 4 cabe dentro do 10 duas vezes inteira e sobra 2/4 ainda, que é a mesma coisa que 2,5. Tem as frações aparentes, são aquelas que representam o inteiro. Então, 12/4. Se eu dividir o 12 por 4, eu pego 3 inteiros. Então, essas frações são chamadas frações aparentes, quando a divisão dá um número inteiro, um número exato. Então, aqui, ó, quais são próprias aqui? As próprias, então, são 3/5, 10/11 e 6/13, porque o número de cima, o numerador, é menor que o denominador. Quais são as impróprias? 8/7, 9/3 e 15/15, porque o numerador é maior que o denominador. E as aparentes, 9/3 e 15/5. 9 dividido por 3 dá 3 e 15 dividido por 5 também dá 3. E aí nós vamos para a reta numérica. Olha, eu tenho uma reta numérica aí e tenho os números reais, né? Aqui eu tenho os números naturais. Aqui eu coloquei do 0 até o 5. Cada intervalo desse vale uma unidade, tá? Então, do 0 ao 1 é uma unidade, do 0 ao 2, 2 unidades, mas entre um número e o outro eu tenho uma unidade. E aí, onde a gente usa a reta numérica? Quando a gente usa a régua, né? A régua, que trabalha com medidas, a régua é dividida, né, em centímetros. Essa régua aí que eu tenho tem 15 centímetros. E cada intervalo desse aqui é 1 centímetro. Então, do 0 ao 1, 1 centímetro. Do 1 ao 2, mais 1 centímetro. Do 2 ao 3, 1 centímetro. Agora, se eu quiser marcar 2 centímetros, eu vou do 0 ao 2. Ou do 1 ao 3. Né? Lembrando que cada intervalo tem 1 centímetro. E aí nós vemos na régua que tem esses pontinhos, esses tracinhos aqui, ó. Dentro desse 1 centímetro, cada risquinho desse é 1 milímetro, né? É 0,1 do centímetro. E esse maior aqui significa o meio. Então, 0,5, então aqui é 0,1, 2, 3, 4, 5. 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 inteiro. Aí, de novo, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, né? 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2. E assim por diante, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma fração e quero localizar ela na reta. Para localizar na reta é mais fácil eu transformar ela em decimal. Como que eu transformo em decimal? Divide 3 por 4.
né? O 3 não cabe, o 4 não cabe inteiro dentro do 3, dá 0, né? Então a parte inteira por isso que é 0, é uma fração própria, né? Ambas são representações dos números racionais. Então, tanto 3 quartos como 0,75 são as representações de números racionais. Aqui na forma de fração, aqui na forma de decimal, né? Na reta, aonde está o 3 quartos? Então, lembra, ó, se o inteiro, aqui eu olho o meu inteiro, é 0, significa que está entre o 0 e o 1. Aí eu olho depois da vírgula. O 7 aqui, ó, ele está mais próximo do 1 ou do 0? Lembrando que aqui é a metade, ó. Ele está mais próximo do 1, então passou da metade. Então ele está aqui, ó. Aqui é 0,7, então ele está bem aqui, ó. Quase no 8, tá? Então vamos lá, ó. Ele está aí, ó. Porque aqui, ó, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 e 75, um pouquinho mais que a metade. Olha aqui, ó, esses números. Então, vamos ver quem que é qual. O 0,9 seria qual? Aqui o 3 meios seria qual deles? Olha lá, o vermelho. E o 2 quintos seria o azul, né? Então, ó, transformando em número com vírgula decimal é mais fácil para você localizar na reta numérica, tá? Então, 9 décimos, 3 meios e 2 quintos.